Então, essa é a questão 2, né, da nossa última lista, que fala de vetores. Então, a primeira dúvida, né, assim, comum, eu não sei se é o seu caso, o caso de vocês, é a questão da notação. Tá? Então, quando a gente escreve aqui que o vetor V ele é definido por 3i menos 2j mais k, isso aqui é uma notação vetorial. Tá bom? O Daniel está pedindo uma questão aqui, depois a gente pode fazer essa também, Daniel, sem problema. Então, aqui é uma notação vetorial. Você poderia escrever uma notação, né, vetorial mais simples, que seria: o i indica que eu tenho 3 unidades na componente x. Tá bom? O coeficiente do i. O coeficiente do j indica que eu tenho menos 2 unidades na componente y. E o coeficiente do k indica as unidades da componente z. Então, aqui o coeficiente é 1. Então, aqui eu tenho uma notação exclusiva para vetores e aqui uma notação mais simples. Tá? A gente usa essa não só para vetores, mas para pontos também e outros elementos, dependendo do contexto matemático que a gente está trabalhando. Agora, se eu ver aqui alguém IJK, eu sei que é vetor. Se alguém me mostra essa estrutura aqui, né, isolada, eu não sei, isso pode ser um ponto. Ou pode ser um vetor, que sai da origem e vai até esse ponto. Ok? Então, esse é o vetor V. E o vetor W? Aqui está escrito de forma vetorial também. O vetor W, você poderia escrever o vetor W também com a notação mais simples. Quais são as componentes do vetor W? Quem é o coeficiente do I? Um, 1. Do J, quatro, 4. Do cinco. K, 5. Então tem esses vetores. Tá? Se você for fazer o gráfico desses vetores, eu não pedi gráfico nenhum aqui nessa questão. Tá? Mas se você for fazer gráfico, esses vetores estão no R3. Então, esse aqui, na verdade, é um vetor que sai, todos eles, né, são vetores que saem da origem e vão até esse extremo. Então, o ponto 3 menos 2 e 1 é um extremo. X3, Y menos 2, eu tenho aqui, ó, marquei um ponto, X3, Y menos 2. E a componente Z é 1. Ou seja, a partir daqui eu vou subir uma unidade. Então, eu vou ligar a origem nesse ponto. Eu tenho um vetor, ó, que ficou um pouquinho embolado, mas eu tenho um vetor, um segmento de reta com uma setinha na ponta. Essa setinha, ela carrega 3 informações, aquelas clássicas. Tem direção, tem tamanho e tem sentido. Tá bom? Aqui eu estou falando só por curiosidade. Vou apagar. Mas o que eu quero são as operações. No item A, se eu pegar o vetor V e multiplicar por 2, o que acontece? Né? Qual é o vetor resultante dessa operação? Quando você multiplica um escalar pelo vetor, você multiplica o escalar por cada componente. Então é bem intuitivo isso, não é? Então é 2 vezes 3, 2 vezes menos 4, e 2 vezes 3, 2 vezes menos 2 e 2 vezes 1. Então o vetor resultante é 6, menos 4 e 2. Tranquilo, né? Está aqui o vetor resultante. Posso deixar a resposta com a notação simples ou posso dar a resposta utilizando IJK, da mesma forma que foi dado no enunciado. Tá bom? É só fazer isso. Poderia ter explorado mais. Poderia ter perguntado assim: o vetor 2V tem o mesmo tamanho que o vetor V? Tem a mesma direção que o vetor V? Ou tem o mesmo sentido que o vetor V? Quando você pega um vetor e multiplica por 2, altera o tamanho? Altera, não altera? Ele vai ficar com o dobro do tamanho. Mas vai alterar a direção? Não vai alterar a direção. A direção é a mesma. Vai alterar o sentido? Também não. Tá? Tranquilo até aqui? Tranquilo. Isso aí eu fiz.
Então, B vai na mesma linha. 2V menos 3W. Então, eu vou operar, fazer várias operações aqui. Né? Eu vou pegar o dobro do vetor V e eu vou fazer direto. Ó. O dobro do vetor V é o vetor 6 menos 4, 2. E vou diminuir com o triplo do vetor W. Tá? Que é o vetor 3, 12, 15. E o vetor resultante é só diminuir os componentes, a primeira com a primeira, a segunda com a segunda, a terceira com a terceira. 6 menos 3, 3. Menos 4 menos 12, menos 16. E 2 menos 15 é menos 13. Então tá aí a resposta do item B. Ok? Então preciso dos vetores V. Deixa eu copiar aqui rapidinho para colocar na outra página. Então vetor V e W estão aqui. Agora eu quero fazer o item C em diante. Carregá-los para lá. Então, o item C já é uma operação que vai além da intuição. Se você olhar, né, aqui nós temos o pontinho e o xizinho, que no universo dos reais é produto entre números reais, não tem diferença. Mas no universo dos vetores, o pontinho é o produto escalar, ou produto interno, e o xizinho é produto vetorial. São contas diferentes. Tá? Então essa é a primeira observação. Então como é que você resolve o produto escalar? V, produto escalar com W. Vai fazer 3 menos 2, 1. Produto escalar com 1, 4 e 5. Tem alguns autores que chamam de produto interno. Tá bom? Fala para mim, como é que você resolve esse produto? Quem fez essa? Vai multiplicar o a x com produção. x, o y com y e o z com z. Multiplicar x com x, y com y e z com z. Beleza. Está faltando uma coisinha ainda. Então, vou multiplicar a primeira componente com a primeira, né? O x com x. 3 vezes 1, 3. O y com y dá menos 8. E o x com o z com z, a terceira componente vezes a terceira componente é 5. E o resultado vai ser um vetor? E o resultado? Vai ser um número. Vai ser um número, exatamente. Então aqui você vai adicionar, tá? Vou adicionar, eu vou somar, vou multiplicar a primeira com a primeira, a segunda componente com a segunda componente e a terceira com a terceira. E os resultados eu somo. Tá? No caso aqui, vai dar 0. Então, produto escalar entre dois vetores é sempre um escalar. O próprio nome está dizendo. Produto escalar, o resultado é um escalar. É um número. Que quando é 0, também poderia ter explorado mais essa questão. Nós temos um resultado. Quando eu tenho dois vetores e o produto escalar é 0, esse escalar aqui tem a ver com a sombra de um sobre o outro. Imagine que eu tenho um vetor aqui V e um vetor W. O W tem uma projeção aqui em cima do V, como se fosse uma sombra. Tá? Quando o produto escalar é 0, quer dizer que essa sombra é 0. Essa sombra só vai ser 0 se for tipo assim um poste. Um poste na rua, na calçada, exatamente ao meio-dia. Não tem sombra. Então dizer que o produto escalar é 0 quer dizer que a projeção dele sobre o outro é 0. Ou seja, o ângulo entre eles é de 90 graus. Tá? Então se eu calculo o produto escalar entre dois vetores e dá 0, eu sei que o ângulo entre eles é 90 graus. Ou seja, eles são vetores perpendiculares. Né? Ou como eu estou no R3 aqui, eles são vetores ortogonais. Ok? Alguma pergunta até esse ponto? Então vou continuar. Se eu calcular o contrário, fazer o W vezes o V.
No universo dos números, a ordem dos fatores não altera o produto. É isso quando a gente faz uma multiplicação. E aqui no universo dos vetores, considerando o produto escalar, se eu inverter os fatores, vai alterar o produto? Se você colocar aqui o vetor W primeiro, Vai ser o mesmo resultado, né? vai ter o mesmo resultado. Também vai dar aqui 3 menos 8 mais 5. Claro que isso aqui não é uma demonstração, mas serve para ilustrar que, como eu vou multiplicar primeira com a primeira, segunda com a segunda, terceira com a terceira, e cada parcela dessa vale a regrinha da ordem dos alterar a ordem dos fatores não altera o produto, então vai valer também. É isso. Tá bom? Bom, o xzinho aqui já começa a ficar diferente. Então deixa eu copiar aqui para outra tela. Quando a gente usa o xzinho, nós estamos se referindo a outro produto, que é o produto vetorial. E o nome já está dizendo. O resultado vai ser um vetor. Tá? Então vou copiar aqui o Y em diante. Então como é que eu calculo o produto vetorial? Me apagou. V vezes W. Vou colocar aqui uma matriz, 3 por 3, tá? Então, na primeira linha eu coloco o I, o J e o K, tá? Na segunda linha o vetor V. Na terceira linha o vetor W. Isso eu explico também lá na aula, que eu compartilhei para vocês com calma. Então você tem que calcular o determinante dessa matriz. Como é que você calcula o determinante de uma matriz 3 por 3? Você pode usar o método de Sarri, que é o macete, né, que a maioria conhece, ou pode usar o Laplace, que é a definição, né, original de determinante. O Sarri só serve para calcular o determinante de 3 por 3, de matrizes, né, de 3 por 3. O Laplace serve para calcular o determinante de uma matriz de tamanho qualquer. Tá bom? Como é que vocês fizeram essa questão? Eu repeti as duas primeiras colunas, depois eu multipliquei as colunas principais Isso. e as outras. Então você repetiu aqui as duas primeiras colunas. I3, 1. J menos 2 e 4. Multiplicou a diagonal principal. Aqui vai dar menos 10i, não é verdade? E as outras duas diagonais, você fez a mesma coisa. O produto aqui é 1j. O produto aqui é 12k. Confere aí. E a diagonal secundária, você faz a mesma coisa, só que tem que trocar o sinal. O produto aqui é menos 2k, trocando o sinal, eu vou deixar com 2k positivo. O produto aqui é 4i, trocando o sinal, menos 4i. E a última é 15j, trocando o sinal, menos 15j. Então, esse método aqui de resolver é o que a gente chama, é o método de Sarri. Quando você repete as duas primeiras colunas e faz esses produtos, né, de cada diagonal principal e as duas paralelas e as secundárias e as duas paralelas. Agora você reduz os termos semelhantes. Ó. Menos 10i, você pode reduzir com 4i. Menos 10i e menos 4i, resumindo, dá 14i. Ok? J. Menos 15j. Você pode reduzir aqui com mais um j. Eu fico com menos 14j. Certo? E o K? 2k, 12k. Ficamos com 14k. Olha aqui, é um vetor, que eu posso escrever assim, ou posso escrever com a notação mais simples. Menos 14, menos 14 e 14. Tá certo, gente, isso? Vamos esquecer de alguma coisa.
Como é que a gente pode saber se está certa essa continha? O resultado de um produto vetorial é um vetor. Tá? E esse vetor tem uma propriedade. Quando eu tenho um vetor V, eu tenho um vetor W, e eu calculo o produto vetorial, eu encontro o vetor V, produto vetorial com W. Esse vetor faz 90 graus com W e também 90 graus com V. Ele faz 90 graus com cada um deles. Então, sabendo disso, uma maneira de você verificar se a conta está certa ou não é você fazer o produto escalar. Eu comentei agora há pouco que quando eu faço um produto escalar e acho zero, quer dizer que esses vetores são perpendiculares? Então, a maneira de eu verificar se a minha resposta está certa é eu multiplicar o meu produto vetorial com V e verificar se vai dar zero. E faço a mesma coisa com W, multiplico ele com W. E tem que dar zero. Se não estiver dando zero, tem alguma coisa errada. Ok? Então, vou fazer aqui, ó. A minha resposta está feita, acabei a conta. Agora, eu só vou fazer uma prova real. Vou multiplicar esse com V. Primeira com a primeira. 3 vezes 14. Vai dar 30 com 12, 42. Vai dar menos 42. Segunda com a segunda. Vai dar mais 28. Terceira com a terceira, mais 14. 28 com 14 é 42, vai cancelar com 42, deu zero. Então, de fato, o produto aqui está fazendo 90 graus com V certinho. Então, por enquanto está certo. Mas, além disso, também precisa fazer 90 graus com W. Como é que eu verifico isso? Só calculando o produto escalar e tem que dar zero. Primeira com a primeira aqui é 14. Segunda com a segunda, eu tenho 4 parcelas de 14. Negativo, né? Então é 40 com mais 16, 56. E terceira com a terceira é 5 parcelas de 14. 5 vezes 14 é 50 com 20. Certo? 70? Acho que não vai dar certo não. Não, a primeira com a primeira é negativo. Esqueci daqui, ó. Essa vezes essa é menos 14. Então, menos 56 com menos 14 é menos 70. Cancela por 70. Então, está certinho. Então, já conferi. O resultado está certinho. Esse vetor aqui, resultante, ele faz 90 graus com V e também faz 90 graus com W. Foi ou não foi? Fala aí comigo. Foi, professor. Foi? Posso continuar? Pode. E o item F? É a mesma conta, produto vetorial. Porém, eu inverti os fatores. Será que no produto vetorial ainda vale a propriedade lá dos produtos dos reais ou do produto interno, onde a ordem dos fatores não altera o produto, ou nessa conta específica isso não vale? Ou seja, a ordem dos fatores vai alterar o produto. O que vocês encontraram? Também eu coloquei, altera. E altera sim. E alteração é uma alteração específica. Tá? Se você já souber esse resultado, poderia ter usado direto. Quando calculamos o produto vetorial na ordem invertida, o vetor resultante é diferente. Então, altera. Porém, a alteração não é no tamanho, nem na direção. É apenas no sentido. Então, o resultado da F vai ter o mesmo tamanho e o mesmo sentido que o resultado da E. Só vai mudar, aliás, mesma direção, só vai mudar o sentido. E mudar o sentido é só mudar o sinal. Então, se você já sabe dessa propriedade, o resultado da F era só pegar o resultado da E e trocar o sinal de todo mundo. Tá bom? Se você não sabe, aí tem que repetir toda essa conta de novo.
Ok? Então, a F aqui, ó, eu já sei o resultado que eu vou botar. O resultado do produto vetorial entre W e V também vai ser um vetor semelhante ao anterior, só que só vou mudar o sentido. Aqui é menos 14 e mais 14. Agora vai ser o contrário, né? Vai ser 14 e menos 14. Ah, não, quero fazer a conta de novo. Pode fazer à vontade. Quem fez a conta e encontrou esse vetor, está certíssimo. Mas não precisava aqui nesse caso. Ok? Fala comigo, gente. Aqui até aqui. Quem estava com dificuldade aí, conseguiu rever alguma coisa ou não chegamos na dificuldade ainda? A dificuldade está mais para frente. Professor, a minha dificuldade era justamente na letra E e na letra F. Conseguiu esclarecer? Aham, consegui. Tá? Na verdade, estou conseguindo, porque o senhor ainda está concluindo ainda. Isso. Mas até esse ponto foi? Sim. Então, beleza. A G, olha só a G. Determine um vetor que seja ortogonal a V e também a W. Um vetor que é ortogonal a V e a W é um vetor que faz 90 graus com V e 90 graus com W. Esse vetor a gente já calculou aqui em algum momento. O vetor que é ortogonal a V e a W pode ser o vetor menos 14 e 14, que a gente encontrou no item E, ou o vetor 14 menos 14, que a gente encontrou agora aqui no item F. Qual a diferença? É no sentido. Imagine que eu tenho o vetor V e o vetor W. Esse vetor aqui é o vetor V vezes W. Tá? Ele faz 90 graus com W e 90 graus com V. Se eu multiplicar ele por menos 1, é um vetor do mesmo tamanho que ele, só que para baixo, na mesma direção, na mesma linha, só que o sentido oposto. Então aqui eu tenho um vetor menos V vezes W. Tá? Então quem respondeu esse, menos 14 ou mais 14, e mais 14 menos 14, os dois vetores são ortogonais a V e W, só que um está apontando para um sentido, o outro está apontando para outro sentido. Quem respondeu qualquer um desses, um ou outro, tá bom. Não precisaria ter falado dos dois, porque eu pedi só um. Tá? Quem colocou os dois também está certo. Ok? FGH. Vetor unitário com a mesma direção e sentido que V. O vetor V é esse. Qual é a conta que você faz para encontrar um vetor que tem a mesma direção e sentido que o vetor V, só que ele tem que ser unitário? É só pegar o vetor V e dividir ele pela norma dele. Tá? Vou fazer na outra folha. Aqui eu tenho o vetor V. E os últimos 3 itens para fazer. Então, item H. O vetor unitário com a mesma direção e sentido que o vetor V. Você vai pegar o vetor V e dividir pela norma desse vetor. O vetor V, eu sei, é o vetor 3, com as componentes 3, menos 2 e 1. E o vetor, e a norma dele é a raiz quadrada da primeira componente ao quadrado, mais a segunda componente ao quadrado, mais a terceira componente ao quadrado. Aqui eu tenho um vetor dividido por um escalar, né? Raiz de 14. Ou seja, cada componente vai ficar dividida por raiz de 14. Com isso, eu mexi na direção do sentido.
Se eu dividir todo mundo por raiz de 14, eu não altero o sentido, eu não altero a direção, eu altero só o tamanho. E o tamanho desse vetor resultante vai ser 1. Tá bom? O item I pede o vetor unitário com a mesma direção que W. O que eu fiz aqui com V, você vai fazer de novo com W. Com W é 1, 4 e 5. O tamanho desse vetor é a raiz quadrada da primeira componente ao quadrado, mais o quadrado da segunda componente, mais o quadrado da terceira componente. 25. Aqui você tem o vetor 1, 4, 5 dividido por... Quanto aqui? 25, 35, 42. 40, Vê, me ajuda aí. 42, tá certo? 46, Daniel? 42, professor. O meu deu 42. Acho que é 42, sim. Porque aqui é 6 mais 1, 7. 7 mais 5 já é 12. Ao final é 2. Vai 1, 2, 3, 4, 42. É 42. Ah, valeu. Valeu pela... Então, vou dividir. 1, 4 e 5. Tá? Esse vetor resultante tem a mesma direção e o mesmo sentido que o original, só que ele tem tamanho 1. Aí. Beleza? E a última é a J, o ângulo formado entre os vetores. Então, se você quer o ângulo formado entre os vetores, tem J, deixa eu copiar aqui. Copiei todos, né? E tem J. Então, a regra tem uma regrinha, né? Você pode usar essa regrinha. O cosseno do ângulo entre eles é a razão entre o produto escalar e o produto entre os módulos. Okay? Então, eu tenho o vetor V, eu tenho o vetor W. Aqui eu tenho um ângulo entre eles. Nós já sabemos que eles são ortogonais. Então, aqui nem precisava também usar a regra, né? Aqui eu estou fingindo que eu não sei. Então, eu vou fazendo assim. Eu tenho o vetor V, eu tenho o vetor W. Aqui eu tenho o ângulo entre eles. Como é que eu encontro esse ângulo? Por essa regrinha aqui. Mas nós já fizemos as contas do produto escalar e vimos que é zero. Então, θ é o arco cujo cosseno é zero. E qual é o arco cujo cosseno é zero? É π sobre 2. Ou em graus, é 90 graus. Tá bom? Ou já só pode, se você sabe desse resultado, se o produto escalar é zero, o ângulo entre eles, né, é 90 graus. Ou em radianos é π sobre 2. Então tá aí a questão 2. Vê se foi, se tem alguma pergunta. Beleza? O Daniel está perguntando aqui no chat. Professor, depois poderia só confirmar se a questão 1C e E tem gráficos iguais, porque acho que errei algo. A 1? Deixa eu ver qual que é. Um C e E. E aí?
apagar as outras aqui. São equivalentes? Se essas equações são equivalentes, elas são iguais. Se eu multiplicar a equação do item C por menos 1, eu caio na equação do item M, cai? Então, elas são equivalentes. Os pontos que satisfazem uma equação também satisfazem a outra. Então, o gráfico das duas, né, será o mesmo gráfico, são gráficos idênticos. Foi isso mesmo que você fez? Tá? É isso mesmo. Então, tu fez certo, fez no caminho certo. Bom, agora a gente pode falar da reta. Tudo bem? Segmento de reta. Então, o que define um segmento de reta, gente? Se eu desenhar aqui, né, só um ponto, se eu desenhar só um ponto no plano, isso vale para o plano e para o R3, tá? Tanto faz. Se eu pensar no R2, tá difícil hoje o negócio. Ou se eu pensar no R3, tanto faz. Se eu desenhar só um ponto no plano aqui, eu tenho uma reta? Ou existem várias retas que passam nesse ponto? Ah, não, em um ponto pode ter uma reta vertical, pode ter uma reta horizontal, uma reta inclinada, mais inclinada, menos inclinada, enfim. Em um ponto passam quantas retas? Passam infinitas retas. Isso vale tanto para um ponto aqui no R2 quanto para um ponto aqui no R3. Tá? Que passam infinitas retas. Tá bom? Só que aqui eu tenho mais liberdade. Tenho retas aqui em todas as direções. Aqui eu tenho uma bola. Né? Vira uma... em todas as direções e sentidos. No R2 não. É algo planificado. Mas um ponto só não define reta. É isso que eu quero destacar. E 2 pontos? Se eu falar para você que eu tenho 2 pontos. Sobre esses 2 pontos passam quantas retas? Se eu traçar uma reta aqui, que passa em cima desses 2 pontos, tentar traçar outra, não vou conseguir sair dela. Ou seja, qualquer outra reta que eu faça passando nesses 2 pontos, vai coincidir com essa. Então, para eu definir uma reta, basta ter 2 pontos. Se eu tiver mais do que 2 pontos, 3, por exemplo, mas se eles estiverem alinhados, tudo bem. Quanto mais, melhor. Mas não é necessário. Tendo 2 pontos, você define uma reta, tanto no R2 quanto no R3. Tá. Se eu fizer aqui, ó, outro ponto aqui no R3 e ligá-lo, eu tenho aqui uma reta, então. Tá bom? Claro, se eu fizer uma reta infinita, estender para os 2 lados, eu tenho uma reta. Se eu parar aqui, sair do ponto A e ir até o ponto B, eu tenho um segmento de reta. Aqui é a mesma coisa. Se eu fazer A, B somente e apagar, então a diferença de reta para segmento de reta é que a reta é infinita. O segmento é só um pedaço da reta. Ok? Então é isso que eu quero. O que define um segmento de reta? Eu posso definir um segmento de reta por 2 pontos. Ou eu posso falar para você assim, ó, eu quero a reta que passa pelo ponto A e tenha essa direção e esse sentido, do vetor V, que vai dado por esses 2 pontos, A, B. Então, se eu falar 2 pontos, eu tenho uma reta, ou se eu falar um ponto e uma direção e um vetor, eu também tenho uma reta. Tá? Se eu falar só
o ponto A e apagar aqui, né, o ponto B, eu tenho uma reta da mesma forma. Tá bom? Tá claro, gente? Até esse ponto? Então eu posso definir uma reta através de 2 pontos ou através de um ponto e um vetor. São definições, são variações da mesma ideia. Ok? Então daqui vem a regrinha. Regra geral, né, aplicada em várias áreas, que é a regra do segmento de reta. Então, para eu definir uma reta ou um segmento de reta, é só eu escrever que a minha reta, vou escrever já com a notação vetorial. Tá? Eu tenho que lembrar como é que está no texto base. Basicamente assim, eu quero os pontos que x, y, que satisfaz a seguinte ideia. Eu tenho que ter um vetor direção vezes um parâmetro, tá? Mais um ponto conhecido. Vou chamar aqui de P0. Mas pode ser ponto A, para usar a mesma ideia do desenho. Mais um ponto A. Deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidinho no texto base, só para usar a mesma anotação do texto base. Acho que foi isso mesmo, algo parecido. É, algo parecido. Bom, posso escrever assim ou posso escrever assim, ó. Olha os vetores aqui, ó. Aqui é o XY. O vetor V, eu posso dizer, a componente do vetor V. O vetor V tem a componente X e tem a componente Y. Não é verdade? Vou deixar assim indicado, não já é suficiente. Vamos passar para um exemplo. Alguém tem algum exemplo para que a gente possa fazer? Eu já explico em cima do exemplo. Quem tinha pedido aí sobre segmento de reta? Chegou a fazer algum exemplo, algum exercício? Não, só vi mesmo o vídeo, não deu tempo de fazer exercício. Mas o exercício que o senhor colocou no vídeo, eu também não entendi uma parte. Tá, eu fiz o exercício, acho que foi do módulo não, do PDF, não foi? Lá do capítulo. Eu não lembro. Acho que foi. Eu tenho ele salvo aqui no celular, vou pegar e falo pro senhor. Estou aqui com o PDF, né? Com a aula aberta. Posso fazer acho que foi algum exemplo desse que eu fiz. O senhor usou A como ponto 1 e 2 e B como ponto 4 e 3. Então A é o ponto 1 e 2 e o B é o ponto 4 e 3. Isso. Então, nesse caso aqui, nós estamos no R2. Mas seria algo similar se eu estivesse no R3. A única diferença é que teria a componente Z aqui. Tá? Mais uma componente em cada um, só isso. Então, graficamente, ponto A é o ponto 1, 2, está aqui. Ponto B é o ponto 4, 3, está aqui. No olhômetro. Aqui é o segmento, esse é o segmento de reta. Tá? Aqui vai do ponto A até o ponto B. Ok? Então eu quero a equação desse segmento de reta. Então aqui eu botei XY, mas eu posso também já usar uma notação vetorial, tá? que é o mais comum. Que eu posso escrever uma função assim, ó. Não sei se foi isso que eu fiz no vídeo. Alfa de t, que é uma função que depende de um parâmetro, tá? Que é dado pelo vetor de direção vezes o parâmetro mais o ponto conhecido. Então,
Aqui, a minha variável, quando eu escrevo assim, eu às vezes até prefiro essa notação, porque isso aqui parece com uma função assim. Não sei se vocês conseguem fazer essa comparação. Por exemplo, quando eu escrevo uma função assim, f de x igual a x mais b. Isso não parece um pouco a estrutura. Aqui é a função, aqui é a variável, no caso uma é t, a outra é x. Aqui é a minha variável, uma t, a outra é x. Aqui eu tenho o coeficiente angular, aqui eu tenho um vetor, que me diz a inclinação da reta. Então tem uma associação. Aqui eu tenho o coeficiente linear, que é onde a reta corta o eixo y. É quanto que a função vale no instante zero. E aqui eu tenho um ponto, que também é isso. Se eu zerar o parâmetro, zero aqui e eu fico no ponto A. Então é uma estrutura diferente, mas que tem uma certa semelhança com função afim. Tá? Só que ela não é uma função real, como a gente está acostumado. É uma função vetorial. Então por isso que isso vem depois dos vetores, que a gente já usa muito da notação vetorial. Posso escrever assim, eu posso escrever assim. Ó. Essa função, alfa de t, é o vetor v. Como eu escrevo um vetor v dado 2 pontos? Se eu tenho 2 pontos, eu quero esse vetor aqui, que sai do ponto A e vai até o ponto B. O vetor v é dado pelo ponto final menos o ponto inicial. Então esse vetor aqui, ó, só você botar b menos a vezes o parâmetro, mais a. Então, se em algum momento você vê nas contas esse modelo para segmento de reta, é equivalente. Você escrever v aqui, ou no lugar do v, você escrever b menos a, que são exatamente os pontos iniciais, ponto inicial e final do vetor v, é a mesma coisa. Até esse ponto, gente, está fazendo sentido o que eu estou falando? Sim, sim. Tá bom? Bom, a minha... Vou tampar a página aqui, não queria tampar não, mas tampei. Então, esse padrão aqui, qual é a diferença de reta para segmento de reta? Não, eu vou escrever, não vou terminar, depois eu falo do parâmetro. Então aqui, quem é a minha função? Quem é b menos a? Só fazer o ponto b menos o ponto a. Bem intuitivo. 4 menos o 1, o 3 menos o 2. Olha aí. Mais o ponto A, mais o ponto 1, 2. Vou apagar aqui embaixo. Continuando. Olha as operações entre vetores. Vetor vezes um escalar multiplica cada um por t. Então eu tenho 3t, 1 vezes t é t. E aqui eu estou somando dois vetores, que é bem intuitivo também. Primeira componente mais a primeira, vai ficar indicado. Segunda componente mais a segunda, vai ficar indicado, porque um envolve t e a outra é constante. Aqui eu posso deixar assim, já acabou, ou eu posso escrever. A primeira componente é 3t mais 1, como está lá no livro, e a segunda componente é t mais 2, como está lá no livro. Eu posso escrever assim, com uma notação equações paramétricas, aqui é equações paramétricas, aqui é a notação vetorial. Eu prefiro a vetorial. Tá? Mas são coisas equivalentes. Se você deixar assim, fica subentendido que t pertence aos reais. Então você desenha a reta inteira. Mas eu não quero a reta inteira. Quero que ela desenhe só o segmento de reta. Tá? Então, é sempre t variando entre 0 e 1. Então, para eu parametrizar um segmento de reta, você tem que colocar tudo isso. Você tem que colocar as equações paramétricas e mais os limites do parâmetro. Se você usar esse padrão, é sempre entre 0 e 1. Então, eu vou colocá-lo aqui também. É sempre t variando entre 0 e 1.
Se o t for 0, aqui zera. Estou no ponto A. Se o t for 1, aqui vai ser 1. O A corta com A, eu vou estar no ponto B. Se o t for um valor entre 0 e 1, eu vou estar nos pontos intermediários. Então, ora eu estou no ponto A, ora eu estou no ponto B, ora eu estou nos pontos intermediários. Tá bom? Então, aqui, isso é escrever uma função que representa o segmento de reta. Ou, em outras palavras, parametrizar uma trajetória que é um segmento de reta. É você escrever as equações paramétricas, claro, com um parâmetro aqui de ajuste. Ver se eu consegui esclarecer a sua dúvida, se não pode falar, que a gente explica de outra maneira. Entendi sim, professor. Obrigada. Tá? Com isso, gente, a gente já começa a mexer com uma outra estrutura. Então, aqui, ó, 3t mais 1t mais 2. O que está acontecendo aqui? Ó? Se eu começasse a aula assim, gente, eu tenho essa estrutura aqui para vocês. Ó, 3t mais, mais 1, t mais 2. 3t mais 1 e t mais 2. Com t variando entre 0 e 1. Falar assim, o que isso representa? O que é isso? Ah, não sei. Mas eu poderia começar a ir mais devagar, não. Calcula para mim aqui qual o valor dessa expressão quando o t vale 0. Aí você ia substituir os valores. Ah, quando o t vale 0, a primeira componente aqui é 1 e a segunda componente é 2. É ou não é? Sim, sim. Então, isso já é uma diferença, que até então, todas as funções que a gente mexe, as respostas são números. Simples, só um número. É o que a gente chama de função real. Essa aqui é um exemplo que a saída dessa função não é um número real, é um elemento do R2. Então, toda função que o resultado dela não é um número, é algo que tem duas componentes, como esse caso, 3 ou mais componentes, ou seja, o contradomínio são elementos de Rn, a gente classifica essas estruturas como funções vetoriais. Então, o que eu escrevi aqui é uma função vetorial. Tá? Só que ela depende de um parâmetro. Depende do parâmetro t. Ah, se eu entrar com outro valor, t igual a 1, ela vai desenhar outro ponto. Substitui t igual a 1 ali em cima. Aqui é 1 vezes 3. 3 mais 1, 4. Substitui aqui por 1. 1 mais 2, 3. Então, se o t é igual a 0, eu tenho um ponto como resposta. Se o t é igual a 1, eu tenho o outro ponto como resposta. Então, acontece isso aqui. Ó. Então, de um lado eu tenho t. E as respostas estão no R2. Então, eu posso ter duas interpretações. A primeira é vetor. Quando eu entro com o ponto t igual a 0, eu tenho o vetor 1, 2 como resposta. Então, eu tenho esse vetor aqui. Se eu entrar com o t igual a 1, eu tenho outro vetor como resposta. 2, 3, 4, 3. Eu tenho esse vetor aqui como resposta. Se eu entrar com todos os valores de t entre 0 e 1, eu vou ter um leque de vetores aqui como resposta. É uma função vetorial. Só que essa é uma aplicação. Outra aplicação, que é o que a gente vai utilizar mais. As respostas eu não vou pensar no vetor, eu vou pensar só no ponto, para resumir um pouco a história. Se eu entro com t igual a 0, o resultado é o ponto 1, 2. Então, ao invés de desenhar o vetor, que sai da origem e vem até esse ponto, eu vou desenhar só esse ponto. Quando eu entro com t igual a 1, ela vai lá e imprime outro ponto para mim. 2, 3, 4, 3. Ela imprime esse ponto aqui para mim. Então, é como se ela fosse uma impressora. Se eu entro com t igual a 0, ela imprime esse ponto. Se eu entro com t igual a 1, ela imprime outro ponto. E se eu entrar com t igual a meio, ela vai imprimir um ponto aqui no meio dos dois. Pode até fazer a continha e conferir.
se eu entrar com outros valores de t, se eu entrar com infinitos valores de t nesse intervalo, ela vai imprimir infinitos pontos aqui e vai desenhar alguma coisa. Nesse caso, ela desenha um segmento de reta. Tá? Que vai do ponto A até o ponto B. Então, as novidades. Eu estou falando de função vetorial, porque a saída dela, o resultado dela é um vetor. Ou algo que tenha dois componentes, três ou mais. No caso aqui são pontos. Tudo bem. Se eu for olhar para essa interpretação, funções vetoriais são máquinas de imprimir. Essa aqui imprime um segmento de reta, que começa no ponto A e vai até o ponto B, porque eu controlei aqui pelo parâmetro. Se eu não tivesse esse controle, ela iria imprimir uma reta infinita. Vai embora. Ok? Então temos a ideia de funções vetoriais. Fala, gente, como é que tá? Todo mundo foi embora, né? Tudo certo, professor, até agora. Quem mandou juntar função com vetor? Então, o Luiz está aí, né, Luiz? Beleza. Falar de vetor às vezes assusta. Falar de função assusta também. A gente vai e fala de vetor e função junto, aí o pessoal some. Como é que foi, Carolina? Eu disse que nós estamos aqui. Ah, tá, obrigado. Mas é isso. Então, assim, né, então, falar de segmento de reta, eu posso já adiantar, né? Eu poderia falar de equações paramétricas, mas eu já adiantei já o segmento de reta junto com a notação de função vetorial. Só para vocês terem uma ideia desse tópico, que é o último tópico de geometria analítica. Tá bom? Que eu coloquei agora, né, essa semana para vocês. Ok? O que mais, gente, que a gente pode fazer? Manda aí. Sem dúvidas? E plano? Posso falar um pouquinho de plano? Ou já tá bom? Vocês que mandam. Passa, professor, tá bom, também tá bom. Quero forçar a barra, não. Então, eu vou falar um pouquinho de plano, tá? Inclusive, tem até uma questão aí na lista dessa semana para vocês, né, sobre plano e sobre superfícies quádricas, tá? Então, quem gostou lá de cônica vai amar quádricas. Quem não gostou de cônica, já sabe. Tem tudo a ver. Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, de planos. Falar de reta, eu posso falar da reta dentro do R2 ou a reta dentro do R3, como eu falei agora há pouco. Falar de planos, não tem como, não tem escolha. Se eu estou falando de um plano, o plano que cabe dentro do R2 é o próprio R2, não cabe outro. Então, se eu estou falando de planos de forma geral, já está subentendido que eu estou pensando sobre o R3. Tá? Então, falar de superfícies, né, no caso particular dos planos, já está subentendido que eu estou tratando sobre o R3. Então, quando eu falo de plano, o que é um plano? Plano é algo que tem só duas dimensões e é uma superfície que não tem curvatura nenhuma. Então, por exemplo, quando eu estou aqui no X, Y e Z, o chão, o plano XY, eu já falei, ó, é um plano. É ou não é? A parede aqui de frente
É outro plano. É o plano YZ. O eixo X e Z geram outro plano, que é o plano XZ, que é como se estivesse saindo da tela. Mas existem outros planos. Eu posso fazer aqui um plano inclinado, não posso? Um plano inclinado aqui. Então, existem infinitos planos no R3. Mas o que define um plano? Só um ponto define um plano? E 2 pontos define um plano? Aí, se eu tenho 2 pontos, eu tenho uma reta. Mas aqui eu posso ter um plano assim, eu posso ter um plano assim. Então, é pouco ainda. Então, para eu ter realmente um plano bem definido, eu preciso ter pelo menos 3 pontos não alinhados. Porque se eu ligar esses 3 pontos, eu vejo um triângulo. Tá? Mas esse triângulo é um pedacinho do plano que eu quero representar. Então, para eu ter um plano bem definido, eu preciso de ter 3 pontos não alinhados. Tá? Se você tem 3 pontos, você liga esses 3 pontos, vê um triângulo, e esse triângulo é um pedacinho ali do plano. Então você sabe onde esse plano está passando, qual é a inclinação dele, enfim. Ou variações. Se eu tiver um ponto A e outros 2 vetores, que vai até aqui e até aqui, é como se eu tivesse 3 pontos. É a mesma coisa. Se eu tenho A, B e C, eu tenho 3 pontos. Se eu tenho A e eu tenho um vetor que vai até B e eu tenho o A e o vetor que vai até C, ou seja, um ponto e 2 vetores, é como se eu tivesse 3 pontos. Então, eu tenho um plano. Tá bom? Ou, se eu tiver um ponto e o vetor normal, lembra que a gente fez agora há pouco? Um vetor normal a esses dois? Se você tiver o vetor normal aqui que você sabe encontrar, basta calcular o produto vetorial entre esses dois. Vou botar aqui de vermelho. Aqui eu tenho um vetor e aqui eu tenho outro. Então, se você tem um vetor normal, é como se você tivesse esses 2 vetores. E se você tem esses 2 vetores, é como se tivesse os 2 pontos, mais o A. Então, são coisas equivalentes. Então, resumindo, o que define um plano? 3 pontos. Ou um ponto e 2 vetores. Ou um ponto e o vetor normal. Feito isso, você tem a equação do plano. Ok? Na aula, eu explico lá como se chega na equação do plano, que eu vou colocar direto. Tá? Quem não viu, então, assiste lá, onde eu mostro como é que se chega nessa equação aqui. Ó. Então, isso aqui é uma forma da equação do plano. Pontos que satisfazem essa equação são pontos que pertencem ao mesmo plano. Tá? Onde os coeficientes aqui, ó, A, B e C, são exatamente as coordenadas do vetor normal. Então, o vetor normal ao plano tem as componentes A, B e C. Então, se você sabe calcular o vetor normal do plano, você já sabe ó, tudo do plano. Já tem a resposta. Então, o exercício aqui, em parte, é ter essa relação em mente e saber encontrar o vetor normal. Como é que você encontra o vetor normal? Pega um vetor, pega outro vetor e faz o produto vetorial, como fizemos agora há pouco. Posso fazer um exemplo? Para ilustrar? Pode sim. Então, fala para mim aí as componentes. Eu preciso de 3 pontos. Vou botar aqui, fazer um exemplo. Então, fala para mim, alguém aí, as componentes do ponto A. Então, pode ser o mesmo que eu botei lá no teste, né, na última lista. Fala aí o ponto A, né? Quais são as componentes do ponto A? Só falar 3 números. 2 e 4. 1, 2 e 4. E do B?
3 componentes para o B. Menos 2, 3 e 5. Eles são espertos, gente. Brincadeira não, hein? Menos 2, 3 e 5. E o C? Alguém fala aí 3 números para o C. Só 3 números, gente. Então eu falo então. Vou botar aqui 1, 1 e 1. Tá aí. Tenho 3 pontos. Encontre a equação do plano que passa por esses 3 pontos. Ou também, faça o esboço do plano que passa por esses 3 pontos. Tá? Deixa eu colocar aqui para outra página que acabou. Olha aí. Então, só para você ter uma ideia, vou fazer o esboço primeiro, tá? Depois a gente faz as contas. Então, aqui. Vou marcar o ponto A, vou marcar o ponto B, vou marcar o ponto C. Ponto A, 1 unidade na direção de X, 4 na de Y, 2 na de Z. Como é que eu marco o ponto A aqui? 1 unidade na direção de X, 4 na de Y. Estou fazendo no olhômetro, mas eu estou tentando fazer com a mesma unidade de medida, tá? E agora, eu vou subir ou vou descer? A componente Z é mais 2. Então, eu vou subir 2 unidades aqui. Então, aqui é o ponto A. Ok? Ponto B. Menos 2x. Então, tenho 2 unidades lá para trás. Vou fazer em outra cor. Menos 1, menos 2. 3 unidades no Y. Eu vou subir 5. Não vou poder subir 1, 2, 3, 4, 5. Vou subir muito não, senão eu saio aqui da minha escala. Tá? Então aqui é menos 2 e aqui é 3. Subir 5. Então aqui é o ponto B. E o ponto C? 1, 1, 1. Olha que bonitinho. Ponto C é 1, 1 e 1. Tá aqui. Esses 3 pontos são pontos alinhados? Não. Eles não são alinhados. Então eles não são colineares, né? Então existe um plano que passa nesses 3 pontos. Se você ligar, aqui, ó, se eu ligar esse ponto nesse, ótimo. Se eu ligar esse ponto nesse, ótimo. E ligar esse ponto nesse, eu vejo um triângulo, tá? Claro que o plano não é um triângulo, mas um plano, esse triângulo aqui é um pedaço do plano, tá? Se você deixar isso aqui infinito para cá, infinito lá para cima, infinito para cá, infinito em todas as direções, se você pudesse estender, né, esses lados aqui, você veria o plano. Consegue, gente, visualizar um plano que tem a mesma... Não é um plano vertical, né? Ele tem a mesma inclinação que esse triângulo aqui. Fala que consegue. O triângulo que eu desenhei aqui é um pedacinho do plano de interesse. Então já serve como esboço. Tá bom? Então é isso. Então, além de fazer o esboço do plano, eu quero escrever a equação desse plano. E a forma mais simples de chegar na equação do plano é encontrar um vetor normal. Mas o vetor normal é um vetor que é ortogonal, faz 90 graus, com outros 2 vetores que pertencem a um plano. Então você tem que escolher um dos pontos aqui para ser o seu ponto principal. Tanto faz A, B ou C. Então escolhe um ponto para ser o ponto principal. Aqui tem o azul claro, o azul escuro ou o ponto verde.
Tá, eu vou escolher. Quem escolher, eu posso escolher. Pode escolher. Pode escolher? Então, eu vou escolher aqui o ponto A. O ponto A é o meu ponto principal. Tá bom? Então, aqui é o ponto A. Do ponto A, aqui é o ponto B, aqui é o ponto C. Do ponto A até o ponto B, existe um vetor. Existe? O vetor V é o vetor que sai do ponto A e vai até o ponto B. É só você fazer B menos A, que você vê as componentes desse vetor. Como é que você faz B menos A? Só fazer as componentes do B menos as componentes do A. Ó, menos 2, menos 1. 3, menos 4. Aqui, tudo negativo. E 5, menos 2. Aí salvou 1. Esse é o vetor V, esse vetor aqui, ó, que sai do ponto A e vai até o ponto B. Isso todo mundo viu aí o vetor V no gráfico e viu como é que eu cheguei nas contas no resultado do vetor V. Agora eu preciso de outro vetor, do vetor W, que precisa sair de A. Tá? Então o vetor W vai vir para cá. Ó. Esse vetor aqui. Então ele vai sair do ponto A, letra maiúscula, até o ponto C. Se você quiser conhecer as componentes do vetor W, é só fazer C menos A. Que é bem intuitivo. Faz aqui esse menos esse e assim vai. Tá? Então a primeira componente menos a primeira deu 0. 1 menos 4 menos 3. E 1 menos 2 menos 1. Componente do vetor W. Então se eu tenho o vetor W que está aqui e o vetor V que está aqui, o vetor normal saindo aqui da minha tela. Tá? Existe um vetor normal que sai aqui da tela. Esse vetor normal sai da tela e faz 90 graus com esse e 90 graus com esse. Como você encontra o vetor normal? Vou fazer aqui mesmo. Como é que você encontra um vetor ortogonal a V e a W? Foi uma das perguntas da lista. É só você fazer o produto vetorial entre V e W. O resultado do produto vetorial é um terceiro vetor que faz 90 graus, tanto com V quanto com W. Então, o vetor normal vai ser aquela continha linda. I, J, K. Vetor V. Menos 3, menos 1, 3. Vetor W. 0, menos 3, menos 1. Tem 0 aí, que benção. Tem um zerinho ali para ajudar. Vou fazer por sarrir. Repetir a primeira coluna. 1, menos 3 e 0. Repetir a segunda coluna. J, menos 1, menos 3. Produto da diagonal principal. Se eu multiplicar isso aqui, vai dar 1 menos 1 menos 1 é 1. Vai dar 1i. Produto das outras duas. Aqui tem 0. Vai dar 0j. Tá? E aqui, menos 3 vezes menos 3, dá 9k. Produto da diagonal secundária. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar menos 9, mas eu vou trocar o sinal. Então fica 9i. E aqui eu tenho produto aqui é mais 3, mas eu vou trocar o sinal, vai dar menos 3j. Resumindo, quem é esse vetor? Quem é a primeira componente? Quem é a segunda? Quem é a terceira? A primeira componente é quem acompanha o i. 9i mais i. Então nós temos 10i. A primeira componente é 10. A segunda componente é o coeficiente do j. O j só tem esse.
então é menos 3. E a terceira componente é quem acompanha o K, só tem esse, então é 9. Então esse é o vetor resultante. Será que está certo as contas? Como é que eu sei se está certo? Se eu pegar esse e multiplicar por esse produto escalar, o resultado tem que dar 0. Primeira vezes a primeira, segunda vezes a segunda, terceira vezes a terceira. Vou fazer isso rapidinho. Primeira vez a primeira, menos 30. Segunda vez a segunda, mais 3. Terceira vez a terceira, mais 27. Opa, 30 menos 30, deu 0. Está certo por aqui. Mas também tem que ser perpendicular a W. Se eu fizer o produto escalar, também tem que dar 0. Primeira vez a primeira é 0. Segunda vez a segunda é mais 9. Terceira vez a terceira é menos 9, dá 0. Então já conferi. Ó. Meu vetor normal está certinho. Tá? Então, se eu tenho 3 pontos, eu consigo ter 2 vetores. Se eu tenho 2 vetores no plano, eu consigo encontrar o vetor normal. Então, eu consigo escrever a equação do plano. Tá? Olha aqui a equação do plano. AX mais BY mais CZ igual a D. Onde A, B e C são as componentes do vetor normal. Tá? Então, esse aqui é o A, esse aqui é o B, esse aqui é o C. Então, aqui é 10x menos 3y mais 9z igual a D. Se você parar aqui, deixar o D genérico, você não apresenta um plano, mas você apresenta vários planos, todos eles têm o mesmo vetor normal. Eu não quero uma família de planos paralelos. Eu quero um desses planos. O plano que eu quero tem uma coisa que o outro não tem. O plano que eu quero tem um ponto que os outros não têm. Então você vai pegar um ponto que você tem certeza que está no seu plano e vai substituir aqui para achar o D específico. Qual ponto que você vai pegar? Tanto faz. Você pode pegar o ponto A, o ponto B ou o ponto C. Eu vou pegar o ponto C, que é mais fácil. Ah, não, vou pegar o ponto A. Que é o que a gente utilizou como principal, né? Então, vou botar aqui o ponto A. Ó. Substitua aqui as componentes do ponto A. Já esqueci. 1, 4 e 2. Para você achar o D específico. Quando o X vale 1, aqui dá 10. Quando o Y vale 4, aqui é menos 12. Quando o Z vale 2, aqui é 18. Então você acha o D específico. 18 mais 10, 28. Aqui é menos 2. Que 10 menos 12 é menos 2. Menos 2 mais 18 é 16. Então D específico é 16. Então a equação do plano final é 10x menos 3y mais 9z igual a 16. Se você escolhesse qualquer outro ponto do plano, você ia achar o mesmo D específico. Tá? Então está aí a equação do plano. Essa é a equação do plano que passa por aqueles 3 pontos. Como é que eu sei disso? Se você pegar o ponto A e substituir aqui, vai dar 16. Se você pegar o ponto B e substituir, também. Se você pegar o ponto C e substituir, também vai dar 16. Ok? Veja aí se foi. Se ficou alguma dúvida. Foi sim, professor. Foi? Então é isso, gente. Então já dá aí para você ter a noção, né, de como chegar na equação do plano dada 3 pontos. Valeu? Fala, gente, vamos fazer mais alguma coisa? Tá bom por hoje? Vocês que mandam.
Professor, o senhor passou o vídeo sobre cilindros e superfícies quádricas. A número Isso. 1 da lista seria sobre isso, né? Tá, o número 1 da lista, agora, da nova lista, é sobre a equação do plano, isso que acabamos de fazer. Aí a número 2, quer dizer, então. Isso, a número 2 é sobre isso, exatamente. Então, eles sempre vão ter só esses formatos, né? Elipsoide, paraboloide, que o senhor passou. São esses os Isso, formatos, né? isso. Essas são as quádricas, são superfícies, né, que tem esses padrões aí. Quando a gente fala de superfície, é só a casquinha, tá? Igual plano. O plano é uma superfície. É como se fosse só uma casca, né? É claro que se eu falar assim, pega a folha do caderno, ela me dá a ideia de superfície. Mas ao pé da letra é um sólido. Ela tem largura, comprimento, mas tem uma espessurazinha ali. A superfície é algo teórico, onde a espessura é algo desprezível. É algo muito fino, né? Como se fosse uma lâmina. Então o plano é uma superfície. O paraboloide é uma superfície. O hiperboloide é uma superfície. A esfera, se eu pensar só na casca dela, é uma superfície. E para você fazer o esboço dessas superfícies, você precisa ver como elas cortam os planos coordenados. E geralmente elas cortam os planos coordenados fazendo um traço. E esses traços são as cônicas. Tá? Então você precisa estar craque em cônicas para você poder identificar corretamente partes, né, das quádricas. Ok, aí no caso tem que fazer o z igual a zero, x igual a zero e y igual a zero. E tem que achar as três cônicas, né? Para poder Isso, formar. Ok. isso aí. Muito bem. Tá bom? Aí você vê, faz o esboço da quádrica, né, e diz também o nome dela, né? Essas quádricas são nomes. Aí tem lá no material didático, na aula do Stuart. Claro que lá ele pode explorar um pouco além, mas a nossa abordagem é sempre essa. Quero que vocês façam, né, o gráfico e saibam dizer o nome da figura. É isso. Dada a equação, você sabe fazer o gráfico e dizer o nome da figura. Combinado? Ok. Beleza. Mais alguma dúvida, gente? Eu tô sem dúvidas, professora. A Sem minha era só dúvida. aquela mesma, a senhora já explicou. Então, beleza. Daniel também falando que está tudo certo por enquanto, Luiz também nenhuma. Então, tá bom. Então, podemos encerrar? Então, maravilha. Então, obrigado, gente, pela participação aí. Tá bom? Boa semana de estudos para vocês. Façam a lista. Essa lista agora, né, pode estar mais trabalhosa um pouco, então não deixe para cima da hora. Tá bom? Mexam nela o quanto antes. E a gente pode tirar dúvida, né? Não especificar a questão da lista, mas pode colocar em dúvida lá no WhatsApp. Tá? Podem aproveitar mais o espaço lá para tirar dúvida. Estamos aí, tá bom? Grande abraço, gente. Tudo de bom. Tchau, tchau. Obrigada, professor. Boa noite. Tchau. Valeu, boa noite. Tchau, Tchau, professor. professor. Boa noite. Valeu, tchau.